A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, chegando até seus corações pelas ondas da Rádio Correio e também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br. Agora 9h07 e começamos o nosso Seara Espírita com vocês para falar de um tema interessante, mais uma parábola de Jesus para a gente compreender um pouco melhor a luz da doutrina espírita. E aproximando-se aí o Natal do Cristo e o findar do ano, para a gente também refletir um pouco mais sobre a nossa existência, nossas escolhas, nossas decisões e como nós estamos utilizando todas as bênçãos que Deus nos dá. E é por isso que vamos falar hoje sobre a parábola dos talentos. E quem está aqui com a gente nos estúdios é o nosso querido amigo Geraldo Leburg, para nos explicar um pouquinho mais sobre essa importante parábola de Jesus. Será que Deus tem nos concedido diariamente muitos talentos? Como nós estamos utilizando esses talentos? Quais seriam esses talentos na nossa vida? O que será que Jesus quis nos dizer com essa parábola? Vamos acompanhar no nosso programa Seara Espírita de hoje. E convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, modelo e guia da humanidade e nosso irmão maior. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos. Agradecemos o dom da vida, a oportunidade da reencarnação, as amizades, a família, o trabalho, as oportunidades de estudos e realizações que temos nessa nossa existência, Senhor. Agradecemos porque sabemos que as bênçãos são muito maiores do que qualquer dificuldade que nos chegue, mas ainda assim, sobre essas dificuldades, também agradecemos, Senhor, pois são elas que nos fortalecem, nos burilam, nos transformam em pessoas melhores. Sabemos, Senhor, que tudo que chega até nós tem um propósito, um motivo. E por isso bendizemos e louvamos, porque sabemos que o Senhor cuida de nós e encaminha até nós tudo que nós necessitamos para a nossa evolução. E neste momento, Pai amado, em que comemoramos a vinda do Cristo aqui à Terra, rogamos o Teu amparo pelo nosso querido planeta, para que o nascimento de Jesus possa tocar fundo nossos corações, para que possamos compreender melhor sua mensagem de amor e paz e vivenciarmos esse amor e essa paz em nossas vidas, para que haja menos guerra, menos fome, menos desamor, para que os povos possam se unir no mesmo ideal cristão, no mesmo ideal de amor, no mesmo ideal de renovação no bem, para que o nosso mundo possa ser um mundo melhor, para que possa haver paz, solidariedade, fraternidade entre todas as pessoas, para que possamos nos ver, apesar das diferenças, como filhos de Deus, filhos do mesmo Pai e todos com direito à felicidade. Que o Mestre Jesus, esse amigo inigualável, possa estar mais próximo a nós e nós mais próximos a Ele nestes dias, e que a solidariedade, a fraternidade possam estar presentes nas nossas vidas e, através da caridade e do amor ao próximo, possamos dar o presente que o Cristo mais quer, que é amarmos-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. E vamos começar nosso bate-papo com o Geraldo. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a parábola dos talentos. E, Geraldo, essa parábola está lá em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. É uma parábola conhecida, mas que a gente gostaria de fazer a leitura dela aqui também, para a gente relembrar aos ouvintes o assunto de hoje. E eu gostaria que você começasse a parábola para a gente e depois a gente vai dando continuidade e vamos
falando um pouquinho mais, buscando entender um pouco mais dessa mensagem que Jesus nos trouxe. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Correio da Sé. Essa parábola ela é muito interessante porque a cada vez que nós lemos, que estudamos essa parábola, nós temos uma visão diferente daquela anterior. E chegando ao final do ano, quando nós vivemos momentos aí de muitos prognósticos, né, projetos para o ano que vai se iniciar, e também de muitas reclamações, muitas murmurações sobre o que deixamos de fazer no ano que terminou, né? Aí nós temos que pensar nos talentos, nas oportunidades, em tudo aquilo que a gente recebeu e que, findando o ano, a gente vê que ficou quietinho lá no canto, nós deixamos, não prestamos atenção. E essa parábola, então, ela ligada ao final do ano, ao evento do Natal, e mesmo da passagem de ano, ela é muito oportuna, sempre é oportuna. Então, como você lembrou aí, ela é lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, os versos de 14 a 30. E que começa assim: um homem que estava partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1. A cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido só 1 fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bem, e aí, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Como foi esse ajuste de contas? Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Então desfrute os bens do teu senhor. E por sua vez, o que havia recebido 2 talentos também se apresentou e disse ao Senhor: Entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Então, desfrute os bens do teu senhor. E por fim, chegou o que havia recebido 1 só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E, atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joeirei? Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. O servo inútil, porém, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma passagem, né, Geraldo, que quando a gente tenta analisar o pé da letra, parece uma passagem bem cruel, né? Ela tem essa conotação no contexto que a gente vive hoje, né, desse Senhor muito rigoroso. Muito rigoroso. E também, né, dessa onipresença desse servo que não quis aventurar-se, né, a usar o talento recebido. Que a gente reconhece em todos nós que temos um pouco, né,
dessa acomodação, né? Então, a gente, quando lê e reflete, a gente fica bastante atemorizado aí, preocupado, né? Preocupados aí com esse prestar contas, né? É verdade. Agora, qual é a essência da parábola dos talentos, Geraldo? Isso é, quais os ensinamentos morais que ela encerra, que ela traz para nós, segundo Jesus? Olha, no contexto da época, né, ele quis passar para os seus discípulos e para todos aqueles aos quais ele dirigia os seus ensinamentos, né, uma mensagem que ficasse gravada e que fosse comentada entre os ouvintes, entre aqueles que estavam ali presentes nas reuniões, e que cada um fosse colocando ali o seu raciocínio, a sua forma de ver, de entender a mensagem. Então era o contexto da época. Mas nós podemos assim resumir que os 2 primeiros servos, né, que receberam 5 e 2 talentos respectivamente, eles representam os homens que sabem cumprir bem os seus deveres na terra, desenvolvendo os dons que a misericórdia do Pai lhes concedeu. E o servo que recebeu 1 talento e o enterrou, deixando-o improdutivo, ele representa os homens que, com medo de enfrentar todas as vicissitudes da vida, se escondem na ociosidade ou se deixam dominar por outras criaturas, perdendo a oportunidade de multiplicar seu único talento, que é o melhor momento que o Pai lhes concede a fim de desenvolverem suas potencialidades intelectuais e espirituais. E nesse particular, gostaria só de destacar que muitas vezes há uma transferência de responsabilidade. Enterra-se o talento e coloque-se a culpa na situação, no ambiente, na crise, no outro que me impediu, sendo que todos nós somos livres, temos livre-arbítrio para exercer. E, na verdade, essa transferência de culpa, ela é apenas uma forma de desculpar-se, mas não justifica. E esses talentos, quando a gente pensa assim, né, no contexto da parábola, dá a ideia de que esses talentos seria alguma forma de dinheiro, né, de remuneração, mas a Jesus traz isso aí para a gente de outras formas, né? Quais seriam esses talentos, Geraldo, na nossa vida, no nosso dia a dia, e que muitas vezes, como esse último servo aí, nós temos enterrado e não temos desenvolvido? Esses talentos são as aptidões com as quais nós encarnamos e reencarnamos, são aqueles dons que nós recebemos naturalmente e que eles, assim, simbolicamente aí colocados como quantitativos, né, 5, 2 e 1, mas muitas vezes, né, eles são muito mais amplos quantitativamente, muito mais diversificados, né? A inteligência, né? A honestidade, a forma com que nós vemos no nosso semelhante, essa mutualidade, essa forma de ver no outro a pessoa que nós devemos respeitar, que nós devemos tratar como igual, né? E assim seria uma série imensa, né, de dons, de virtudes, de aptidões que nos são oferecidas, né? E com o objetivo de colocar para nós as ferramentas, os instrumentos que a gente necessita para a nossa reforma íntima. Agora, a gente fez essa primeira parte aí da interpretação, né, a respeito da essência da parábola de Jesus. Agora, através da doutrina espírita, como que nós podemos interpretar essa passagem também, Geraldo? Que a doutrina sempre tira o véu da alegoria e nos mostra mais diretamente, né, o ensinamento que o Cristo quis nos passar, né? Como que a gente pode interpretar então essa passagem à luz da doutrina espírita? A doutrina espírita sempre, ela no seu dinamismo, ela procura trazer, né, aos olhos atuais, né, todos aqueles ensinamentos. E a gente sabe que nessa dinâmica, o que a gente vê e interpreta hoje, que recebe como interpretação da doutrina, pode também amanhã parecer de uma forma diferente, mas seguindo sempre essa genuinidade do que o Cristo nos deixou. Na doutrina espírita, esse homem que partiu e que distribuiu os talentos,
é o Pai, é Deus. É o Criador de todas as coisas. Não um ser corpóreo, mas sim essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, como bem conceitua a espiritualidade lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. E os servos somos nós. São os espíritos que encarnam na Terra como encarnam em outros mundos, que sabemos que essa imensidade, essa imensidão aí do infinito é habitada de formas talvez diferentes do que a nossa, mas sempre tem como objetivo a habitação de espíritos, né? E nós aqui encarnados no planeta Terra, nós recebemos, temos incumbências, né? Trazemos tarefas para cumprir em benefício nosso e de nossos semelhantes. Muitas vezes nós alegamos que eu não estou fazendo nada, mas também não prejudico ninguém. Bom, eu não estou construindo, mas não estou prejudicando, estou deixando de ajudar. Aquela parcela de ajuda que eu poderia colocar à disposição do meu semelhante e não estou fazendo, criará para ele dificuldades. Eu estou aí, então, já adquirindo uma dívida a ser resgatada, né? E essa capacidade, essas habilidades, é claro que todos nós temos habilidades diferentes uns dos outros. Não somos todos iguais, embora criados da mesma forma, né? Uns com mais experiência, mais aproveitamento, outros com menos experiência. E Deus não daria a alguém algo acima da capacidade que ele naturalmente teria de conseguir realizar. Então, a uns é concedida uma tarefa de repercussão ampla. São os que receberam 5 talentos, 2 talentos, e têm a missão, assim, de cuidar de si próprio, de suas famílias, do seu colega de trabalho, da comunidade em que vive e de uma ordem de grandeza crescente dentro da comunidade, né? E a outros, né, cumpre apenas aquelas tarefas relacionadas consigo próprio e com os componentes de sua família, aqueles que receberam um só talento, né? Mas todos trazem uma tarefa a cumprir. E os homens que cumprem bem suas tarefas na Terra são os que multiplicam os talentos, e os que deixam de cumpri-la são os que enterram os talentos. Sempre podemos multiplicar, né? É verdade. E é o interessante que a doutrina nos fala sempre, né, Geraldo, do livre-arbítrio. Então, na mesma forma que a parábola nos conta, a gente pode multiplicar esses talentos ou a gente pode enterrar esses talentos, né? Nós temos o livre-arbítrio para agirmos como quisermos, mas as consequências também serão proporcionais, né? Sim, já imaginou, né, o pai, né, na sua sabedoria, se ele entrega 5 talentos a um que não tinha capacidade de que enterrasse esses 5 tudo. talentos, o que poderia acontecer? A catástrofe. É verdade. Né? Imagina que Jesus vem, né, até nós, encarna entre nós e fala: deixa para lá esse negócio de divulgar o evangelho, não vou divulgar não. É inconcebível até imaginar isso, né? Mas tantos outros espíritos também que vieram com missões não tão grandes quanto a do Cristo, mas missões também às vezes difíceis ou compromissos difíceis e que mantiveram seus compromissos até o final, né? E aí isso serve de apoio para que a gente também pegue a nossa cruzinha, né? Pegue as nossas dificuldades e consigamos levá-las a bom termo, né? Até o final da nossa existência. Bom, agora, como que nós podemos definir, Geraldo, o único talento recebido? Pois bem, esse poderíamos imaginar no princípio, como comentamos, né? Receber um talento só, ele ficou meio desanimado, né? Se ele tivesse estado presente, né? No momento em que os outros receberam muito. Então, ele recebeu um só. Qual seria, então, esse talento, né? Teria, com certeza, uma importância muito grande. E no nosso entendimento, a reforma íntima. E essa reforma, a condição da pessoa melhorar, de evoluir, né, do espírito evoluir, para que numa próxima encarnação ele possa vir a ser o recebedor de 2 ou de 5 ou de 10 talentos, né? Ela passa por 2 caminhos, né? Passa pelo caminho do amor
e passa pelo caminho da dor. Se nós não, através do livre-arbítrio, nós não buscarmos nos melhorarmos pelo amor, consequentemente a dor vai nos visitar didática e pedagogicamente, nos ensinando, né, através do sofrimento, a podermos crescer. Né? Esse primeiro formato aí, que é a forma do amor, né, que seria com certeza a mais natural, né, ela pode ser exercida através da fraternidade, principalmente através da fraternidade no seu sentido amplo, né, que é a prática da assistência mútua e da solidariedade comum, sem as quais todo progresso no planeta seria praticamente impossível. Se nós nos isolarmos, vamos estar enterrando o talento, né, da fraternidade. Essa fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e em toda cooperação verdadeira, onde o personalismo não pode subsistir. Salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, está sempre doando, dando testemunho de abnegação, sem o qual a fraternidade não se manifestaria no mundo. De modo algum não teria possibilidade. É nisso, né, que está aquela máxima, né, que a gente fala e ouve sempre, né? Ama a teu próximo como a ti mesmo. E a gente aí tem muito que aprender nesse sentido, né? Você falando sobre essa questão da fraternidade, me veio à lembrança aqui uma campanha, né, dos Médicos Sem Fronteira, que sempre está passando na televisão, e que fala, né, que o ser humano é capaz de produzir guerras, de levar a fome, a destruição, né, o sofrimento e tudo, capaz das piores coisas possíveis. Mas somente o ser humano, um ser humano, é que pode salvar outro ser humano. Ou seja, no sentido, apesar de nós podermos fazer tantas coisas ruins, nós também podemos fazer muitas coisas boas, inclusive salvar outras pessoas. E aí a campanha, né, dos Médicos Sem Fronteiras nessas áreas de conflito, de guerra, né, de fome e de doenças. E a gente vê que o mundo só não está melhor porque talvez nós ainda não estejamos tão empenhados, nós, quando eu digo nós, humanidade, né, em melhorar esse mundo. No dia que todos nós nos despertarmos para essa fraternidade, Geraldo, estaremos vivendo num mundo muito melhor, com certeza, né? Já existe bastante. Bastante. Graças a Deus. Nós precisamos aumentar e aumentar bastante. É verdade, a gente precisa sempre estar falando isso, despertando para isso, para que nós possamos enxergar as oportunidades que às vezes surgem do nosso lado, né? Na rua, no nosso local de trabalho, na nossa casa, pequenas oportunidades da gente desenvolvendo esses talentos que nós recebemos do Pai, né? E ter olhos de ver esses talentos. E nessa parábola dos talentos, nós falávamos então, né, sobre o único talento que o último servo recebeu, que ele enterrou esse talento. O Geraldo colocou esse talento como a nossa reforma íntima, ou seja, se nós trabalharmos ou se nós nos esforçarmos de todas as formas possíveis para nos melhorarmos, trabalharmos, né, fazermos essa reforma íntima dentro de nós para nos tornarmos pessoas melhores, estaremos utilizando bem o talento que o Pai nos deu e estaremos criando condições para desenvolver outros talentos ou receber outros talentos confiados pelo Pai para que possamos gerenciar. Agora, Geraldo, você terminou o bloco anterior falando sobre amar a teu próximo como a ti mesmo. E a gente às vezes fala, né, a gente não pode amar o outro se nós não nos amarmos, que a gente só consegue dar ao outro aquilo que nós temos. Então, se a gente quer dar amor, a gente primeiro tem que ter esse amor com a gente também. Agora, esse amar a nós mesmos, ele não poderia ficar meio que entendido assim, de forma equivocada, né? Como a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração, ou seja, né, de egoísmo, de vaidade, e às vezes esse auto-amor está meio camuflado com alguns vícios morais que a gente precisa tomar cuidado? É possível que possa ser interpretado assim, realmente. Mas olha, se nós aprendemos alguma coisa sobre o que é o amor, né, doação, né, fraternidade, né, valorização, né, do nosso semelhante, nós sabemos que nós precisamos também nos olharmos da mesma forma, né?
Então, não se trata aí, né, para nós, né, ou pelo menos não deveria se tratar mais de nenhum processo egoístico, de egolatria, e sim de iluminação íntima da gente, para que a gente possa entender que nós temos uma missão, né, nessa marcha para Deus, e que essa missão ela se vai fazer, né, pelo instrumento do amor. Portanto, deve-se amar a si mesmo traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus. Porque se nós efetuarmos essa parte, nós vamos estar preparados para melhor amar o nosso próximo. Se nós deixarmos isso de lado, não vamos conseguir um êxito assim tão pleno. E esse amar ao próximo, a gente tem que lembrar da questão das diferenças e da importância do respeito, né, Geraldo, sobre essas diferenças. Eu vi um vídeo semana passada ou retrasada que me chamou a atenção e que tem a ver com esse nosso assunto, que foi um vídeo do Papa, o Papa Francisco, falando sobre o respeito às religiões e que nós precisamos respeitar essas diferenças, ele falando, né, das diversas religiões e da importância da gente respeitar essas diferenças, porque na verdade se a gente for pegar o objetivo final da religião, apesar das diferenças do entorno, o objetivo é o mesmo, né? Que é nos aproximarmos de Deus, seja o nome que nós dermos a Deus, né? De nos tornarmos pessoas melhores. E o que às vezes atrapalha as pessoas ou a sociedade, às vezes é o fundamentalismo de eu achar que a minha religião é melhor do que a sua e por isso que eu tenho que te impor a minha religião. E isso tem causado guerras desde que o mundo é mundo, né? Não é de agora. E aí foge um pouquinho dessa nossa ideia de fraternidade, de amor e de melhoramento íntimo nosso e do mundo, né? Aliás, né, a proposta apresentada por Kardec, né, e ele foi muito claro nesse aspecto, que a doutrina dos espíritos, a terceira revelação, os ensinamentos trazidos pela espiritualidade, não teriam que ser considerados como um patrimônio exclusivo de poucos, e sim deveria ser abranger todas as crenças, criar aí, né, uma vivência de ecumenismo. Sim. Era o objetivo que ele tinha em mente. É verdade. E isso a gente pode verificar lá no livro A Gênese, né? Aliás, desculpe, Obras Póstumas, né? De artigos escritos por ele na Revista Espírita. Era o objetivo. Ele colocou a doutrina nesse formato. Agora, Geraldo, tem uma frase aqui que você trouxe para nós, que eu achei essa frase que a gente precisa trabalhá-la um pouquinho, que fala assim: quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente os tesouros de si mesma. E Jesus disse para nós, né? Vós sois a luz do mundo. Será que a gente está usando bem essa nossa luz, Geraldo? Ou será que a gente está meio que abafando, apagando essa luz que nós temos, essa luz crística que todos nós temos? Eu acho que isso aí tem a ver com fazer uma cova e jogar um pouco de terra em cima, né? É o que o Paulinho falou, né? Que enterrou metade para usar no futuro. Mesmo os talentos que nós consideramos naturalmente, nos consideramos aptos a exercer, de vez em quando a gente faz pelas metades, né? A gente abafa um pouco o véu, né? E esse propósito, né, de fazer essa analogia com a luz é justamente e com o amor, né? Porque o amor é a lei essencial da vida. E sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, tornam-se estão em comum com o Criador. Isso dentro do plano grandioso da unidade universal. No caminho dos homens, é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Tendo ali a dosagem do amor, né, certinha, vai ficar sempre melhor. Com certeza. E como a gente falava no primeiro bloco, Geraldo, às vezes nós ainda não conseguimos agir pelo amor, né? Às vezes a gente ainda tem dificuldade de agir pelo amor e aí a gente precisa de uma outra mestra
que é uma mestra mais difícil da gente aceitar, mas que é uma mestra que nos ensina muito mesmo, que é a dor, né? A dor, que é a outra, que seria a nossa outra forma de evolução, se o ditado popular que fala, né, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? São as dificuldades que nós encontramos pelo caminho da vida e que são muitas, né? De pequenas a grandes, né? Mas muitas dessas dificuldades, ou praticamente, na verdade todas, né? Porque tem o nosso livre-arbítrio, nós procuramos voluntariamente, porque a dor que chega até nós é o resultado das nossas ações. Só que às vezes essa dor causa certo desânimo, né? Causa desalento, causa às vezes uma vontade de desistir, de desanimar, largar para lá, e a gente não pode de jeito nenhum, né? Nós temos que continuar a nossa luta. E às vezes a gente se deixa levar pela preguiça, pelo medo do trabalho, medo de servir, né? O medo de fazer novas amizades, a gente às vezes quer se fechar dentro de nós próprios para a gente não se desapontar novamente, para a gente não sofrer as consequências desse mundo que nós estamos inseridos e que realmente tem todas essas nuances, né? Só que nós não podemos, acho que, nos deixar levar por esse desânimo, nem pela subserviência, ou seja, nem pelo esse empecilho de nós nos deixarmos levar e não produzirmos toda a luz e todo o amor que nós podemos produzir aqui também, né? A gente precisa trabalhar para o nosso crescimento, para vencermos as nossas dificuldades, vencermos as dificuldades que nos visitem, mas principalmente para evoluirmos através da dor e não nos deixarmos levar por essa subserviência que o texto nos traz também, né, que seria o servilismo, a bajulação, ou seja, a acomodação, a conveniência, deixe do jeito que está para ver como é que fica, né? Vamos deixar para o futuro, vamos fazer depois, vamos empurrar com a barriga, ou seja, não evitar esse tipo de procrastinação que nos trazem sofrimentos, né? A dor, ela é realmente uma ferramenta muito hábil, porque Sim. Se não vai de um jeito, vai do outro, né? Sim, e quando a dor, como se diz, quando a dor dói, né? Dói. a gente tem que andar, não tem como ficar parado, né? E até aí fazer um parênteses, porque a doutrina espírita trabalha muito com esse esclarecimento sobre a dor e muitas vezes pode parecer que ela prega a necessidade da dor. Isso não é isso. Nós estudamos e vemos nos textos, né, na bibliografia, os ensinamentos da espiritualidade nos dizendo da utilidade da dor, não da necessidade da dor. Uhum. Quando nós não fazemos as coisas que precisamos fazer, ela vem como um instrumento útil, nos indicar o caminho, né? Uhum. E aí é como a gente sempre vai arranjar um jeito, uma justificativa, uma transferência, uma terceirização, né, daquilo que é a nossa dificuldade própria, né? E os motivos, né, que nos levaram a deixar de fazer certas coisas ou a fazer pela metade, né? Então, com isso há um prejuízo muito grande, tanto para nós individualmente quanto para o nosso semelhante. Essa subserviência, esse deixa do jeito que está para ver como é que fica, né? Ela muitas vezes nos desencoraja, né, de mostrar os nossos pontos de vista, né, a título de inibição, de acanhamento, de eu não vou opinar nisso não, porque esse assunto é meio espinhoso, né? Nós sempre arranjamos uma desculpa assim, politicamente correta, né? E aí não participamos, não entramos no mérito das questões. Então, e às vezes, além da bajulação do outro, temos a nossa bajulação íntima. Ah, não, eu que sou esperto, eu não vou me meter nisso aqui não. Os outros estão por lá, perdendo tempo, queimando as pestanas, eu estou aqui no bem bom, né? A bajulação íntima, né? Outro aspecto é a gente nos neutralizarmos como individualidade, né? E nos colocarmos submissos à vontade do outro. À vontade do outro. Se tivermos sorte de que a vontade desse outro seja um outro inspirado, né, que vai nos direcionar, que bom, ele vai estar fazendo a parte dele e nos ajudando a fazer a nossa parte. Mas às vezes o que ocorre com mais facilidade é ao contrário, né? Porque os iguais vão buscar, né, dentro das afinidades, a atração, né?
Então aí nós passamos a pensar como o outro ou a não pensar, a agir como o outro ou a não agir. E aí nós neutralizamos ou somos neutralizados pela nossa companheira ou companheiro, pela nossa mãe ou pelo nosso pai, pelos nossos irmãos, pelos nossos colegas de trabalho, e isso vai fazendo com que cada vez mais essa dependência ela seja ampliada, nos trazendo até um medo de enfrentar a vida sozinho. A gente passa com a baixa estima, a subestimar toda a nossa capacidade de fazer, achar que somos incapazes. Então, a gente precisa enfrentar essa situação. Precisamos, não um enfrentamento ofensivo, um enfrentamento, uma revolta, uma rebeldia, mas mostrar através de diálogos, através de exemplos, através do conjunto de diálogos e exemplos, principalmente, que se alguém que porventura esteja nos cerceando a liberdade, ele com as suas atitudes, ele está impedindo que outras criaturas, né, além dele próprio, né, desenvolvam seus talentos. Mesmo tendo, às vezes, nessa nossa participação com ele, nesse diálogo, precisamos, às vezes, ser até enérgicos mesmos, mas com uma energia não ofensiva, uma energia educativa, de procurar, pelo exemplo, né, e pelo diálogo, estar sempre reconduzindo ao bom caminho. Então, essa parábola, para a gente encerrar essa parte da parábola, Geraldo, essa parábola que Jesus nos trouxe dos talentos, ela nos serve como um alerta, né? Ou seja, será que nós estamos produzindo ou será que nós estamos multiplicando os talentos que Deus nos deu? E aí que a gente possa, nesse final de ano, aproveitar para refletir um pouco, né, sobre todos os talentos que nós temos. Então ela serve como um alerta, mas serve também como um estímulo. Se nós trabalharmos bem os talentos, eles nos serão cada vez mais multiplicados, né? Seremos recompensados, com certeza. Com né? certeza. Desfrutaremos dos bens do Senhor, como diz a parábola. Agora, se enterrarmos o talento, teremos que desenterrá-los e voltar algum tempo a merecer receber esse talento novamente para fazer o bom uso dele. E aí a gente tem um processo da dor e das dificuldades que podem ser evitadas pela nossa ação, pela nossa vontade de progredir, né? Isso. E aí a gente diminui o caminho do sofrimento e da dificuldade na nossa vida. Bom, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa. E, Geraldo, você trouxe uma mensagem sobre o Natal de Jesus. E eu gostaria, para a gente encerrar, a gente tem uma outra mensagem do Fonte de Paz do Emmanuel, mas a gente não vai conseguir ver aqui hoje, né, que fala sobre as murmurações. Mas como o Natal do Cristo está chegando, eu gostaria que a gente encerrasse com essa mensagem, Natal de Jesus. Pode ser? Vamos, mas fica só uma recomendação. Claro. Quem estiver nos ouvindo aí, o livro Pão Nosso, o título é Murmurações, a mensagem número 75. Ela é muito interessante para que a gente possa depois, com calma, no recanto do nosso lar, ler e refletir sobre ela. Com certeza. E agora, Fontes de Paz, também por Emmanuel, né? Francisco Cândido Xavier, o Natal de Jesus. Vamos lá, então, falar sobre o Natal de Jesus. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus à frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta nossas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais o estábulo simples, mas nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma com todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto,
não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida, cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. É o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. É a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação, ao progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. E com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria. E o segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a ele 5 minutos de pensamento e atividade, e a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Então não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Lindíssima mensagem para a nossa reflexão de todos nós, e é com essa mensagem que nós encerramos o nosso programa Seara Espírita de hoje, desejando a todos vocês um feliz Natal de muita luz, paz, amor e fraternidade, e que possamos vivenciar nestes dias o verdadeiro significado do Natal, que é a mensagem, o nascimento do Cristo, e Ele que trouxe a sua mensagem de luz, e que essa mensagem possa se fazer presente na nossa família, nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa sociedade, em todo o nosso querido planeta Terra. Um Feliz Natal, paz, luz a todos vocês que nos acompanham. E que a luz de Jesus esteja sempre nos iluminando. Que assim seja. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.